Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do... A palavra missão, ela vem de uma terminologia latina, que significa missionete. E você tem pelo menos 4 palavras que categorizam esse cunho missões. É um empréstimo que nós utilizamos, que não é necessariamente bíblico, mas que transmite essa ideia de responsabilidade. A primeira palavra é ação, a segunda palavra é tarefa, a terceira palavra é ordem ou responsabilidade, e a quarta palavra é compromisso. Todos os indivíduos dentro de uma igreja que se propõem a fazer o trabalho missionário, eles precisam se imbuir, se revestir dessas 4 expressões: ação, tarefa, ordem e compromisso. No texto que nós acabamos de ler, nós temos os discípulos de Jesus prontos para fazer o trabalho do discipulado. Qual é a proposta autêntica de um discipulador? Transplantar, por meio da palavra de Deus, com a aquiescência e a ajuda do Espírito Santo, Jesus Cristo para dentro do coração do discipulando. O discipulando, aquele que está recebendo o discipulado, ele precisa receber Jesus dentro do seu coração, e a responsabilidade é do discipulador. Em 1929, o Dr. Help Mahonen fez um trabalho fenomenal na Nicarágua. Ele batizou entre os anos 1929 a 1931, 5.000 almas desceram as águas através do seu ministério na região da América Central. 2 anos depois, em 1931, ele retornou passando pelas igrejas que inicialmente ele havia estabelecido e percebeu que até os irmãos que eram responsáveis pela condução das novas igrejas estavam fragmentados, fracos e desviados da fé. Ele orou a Deus porque todo o trabalho de 2 anos havia se desgastado e não tinha praticamente mais nada como resultado sólido das 5.000 almas que ele havia batizado. Deus disse para ele 2 coisas em oração: Help, eu não te chamei para ganhar almas, eu te chamei para discipular vidas. Caso você não seja capaz de criar instituições que possam fazer o discipulado desses cristãos, o seu resultado sempre será vago. Em segundo lugar, trabalha onde eu estou trabalhando. O meu espírito se move para que você desenvolva o trabalho de discipulado. A palavra cristão, ela foi empregada aos irmãos em Antioquia da Síria, não em Antioquia da Psídia, mas em Antioquia da Síria, de forma jocosa. Era uma crítica. Quando o nome cristãos, e foram os discípulos chamados cristãos, essa cognominação cristãos, ela é uma cognominação que foi dada de forma jocosa. Por exemplo, nós temos a reforma anglicana em 1534 por Henrique VIII, ruptura institucional na Igreja Católica Apostólica Romana. Henrique VIII funda a sua própria igreja, a Igreja Anglicana. Dentro desse movimento surgem os puritanos. Os puritanos receberam o nome de puritanos porque, para aqueles que criticavam os puritanos, diziam o seguinte: vocês querem ser mais reformados do que a própria reforma, porque a reforma se deu de forma progressiva e paulatina. Mudou-se a pregação, mas os aspectos litúrgicos, sensoriais dentro da igreja, as vidraças, as imagens, em muitos ambientes ainda permaneceram. Os puritanos não, tiraram tudo isso, por isso foram chamados de forma jocosa. Qual que é a ideia de um cristão? Você está ouvindo o pastor, irmão? Diga amém. Posso caminhar de forma professoral? Diga amém. Você não importa de dar pouco glória hoje, não? Amém? Então, preste atenção. A ideia de um cristão é alguém que internaliza Cristo. É a mesma proposta do Espírito Santo no ventre de Maria. Ela consegue ocultar um menino no ventre até o tempo que o menino começa a crescer.
Quando o menino cresce, as pessoas percebem, e o primeiro a perceber foi o seu noivo. Tem algo errado aí. Porque não dá para você viver uma vida cristã sem que Jesus não seja internalizado ao ponto de que as suas atitudes, por causa daquilo que está aqui dentro, seja transformada. O cristão fala diferente, diga amém, vive diferente, conversa diferente. A pessoa que tem Cristo internalizado, ele é uma pessoa que tem Cristo dentro dele, é o mesmo processo. Só que Jesus não é transplantado para o meu e para o seu coração, não para o seu ventre. Mas quanto mais Jesus cresce, e Jesus é o seguinte: Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino. Então, na posição de cristãos, nós somos apenas súditos e servos. O rei é ele. O problema é que em alguns corações há uma disputa entre quem tem a voz. Então, os discípulos de Jesus estão prontos para desenvolver o trabalho de abrir a porta. Lembra da parábola ou dos elementos parabólicos? Na verdade, nós não temos parábolas em João, mas o pastor é aquele que abre a porta. O verdadeiro pastor é Jesus. O trabalho do pastor é esse, abrir a porta. Lembra da comissão de Mateus capítulo 9? Da comissão de Lucas capítulo 10 para os 70? Vocês vão preceder, abrir o coração para que eu entre na cidade. O trabalho do discipulador é abrir o coração do discipulando para que Jesus entre dentro dele. Agora, a relação de transformação entre Jesus e o seu novo discípulo, aí é com o Espírito Santo. A única coisa que você pode dizer é falar aos ouvidos, mas pode ter certeza, Deus vai falar ao coração da pessoa. Então é um processo, e eu coloquei aqui 5 palavras, eu quero que você repita. Repita comigo: chamado, mas repita alto: chamado, relacionamento, aprendizado, obediência, serviço. São 5 requisitos normais de uma pessoa que está pronta para discipular. Isso é baseado de forma inferente. Eu não tenho textos bíblicos para isso, mas todos os discípulos que escutaram a Jesus aqui nessa grande comissão, primeiro foram chamados, desenvolveram um relacionamento. Por exemplo, Teresa d'Ávila, reformista espanhola que fez o processo de reformação dentro dos mosteiros carmelitas na Espanha. É uma reforma dentro da própria mística naquela época, eu não vou entrar mais nos termos. Ela dizia uma frase que é interessante: eu descobri porque as pessoas não oram. Porque orar é falar com Deus como alguém fala a seu amigo, como pois conversariam com quem não conhece. Você precisa conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus não está nos aspectos congregacionais, está para além disso. É uma vida de relacionamento espiritual tão profundo e autêntico que parte dos limites congregacionais coletivos e da igreja. Todos os que se relacionaram aprenderam, e todos os que aprenderam a partir do aprendizado obedeceram e foram fazer o serviço. Jesus dá algumas ordens dentro do verbo a partir do versículo 19 e do 20, eu não vou entrar no texto, mas a primeira palavra que ele fala é a palavra id. No hebraico é poreu, vem de uma raiz chamada poreu, mas é poreumoi ou poreumai. Eu sou péssimo de grego. É a ideia de caminhar numa jornada no sentido de não se afastar dela. O trabalho do discipulado. Por que a igreja evangélica Assembleia de Deus é a igreja que mais ganha vidas e é a igreja que mais perde vidas? Porque nós temos uma característica muito grande de atingir o coração das pessoas. John Owen, por exemplo, o maior teólogo puritano da história do pensamento da reforma é John Owen. Ele foi visitar John Bunyan, que escreveu o livro Peregrino, depois da Bíblia, é o livro mais lido na história do mundo. Só que John Bunyan era analfa de pai e beta de mãe. Ele não tinha grande entendimento. E uma repórter vendo John Owen na fila para ver John Bunyan na cadeia, porque ele ficou preso vários anos, perguntou como que um homem tão extraordinário e inteligente, da cátedra, da academia, como você, vem aqui visitar um homem quase que analfabeto como Bunyan. Ele disse: eu daria tudo o que eu tenho
e toda a minha inteligência para ter a capacidade de tocar o coração das pessoas, como esse rapaz que está preso. Nós, assembleianos, tocamos muito fácil o coração das pessoas. Mas o trabalho de paidagogos, que é a palavra que Paulo usa lá em Gálatas para um trabalho pedagógico, e o aio, e o tutor, aquele que pega na mão. O problema é que nós temos 3 desafios, eu vou tratar aqui daqui a pouco deles, dentro da igreja. Localizar pessoas que estão prontas para plantar Cristo no coração de outrens. Segunda palavra que ele disse é fazei. Repita comigo. A responsabilidade. Não, mas irmão, fala alto. A responsabilidade é minha. Fazer discípulo é, no original, fazer nova criatura. Não só ensinar ou instruir do batismo, mas é do batismo ao ensino. A necessidade do batismo, grande problema nosso, presta atenção, é que nós forçamos o indivíduo a submeter-se ao batismo. Quando, na verdade, a proposta coerente seria o discipulando, aquele que está, a pessoa que está sendo alvo do discípulo, a pessoa que você está cuidando dela, ela precisa pedir, como o próprio pastor ontem disse aqui, está aqui a água, eu entendi agora o que eu estou fazendo, eu entendi o que eu estou lendo, agora eu desejo batizar. A ideia inicial é que, hora que eu toco o coração das pessoas e vem almas aceitar a Cristo, hora que o pastor Marcivão, qualquer pastor pregue e vem almas, é que alguém faça esse trabalho, esse processo didático, pedagógico, paidagogos, o tutor, em qualquer palavra, idioma que você quiser, ele pegue a pessoa ao ponto do indivíduo dizer, eu preciso solidificar a minha relação com Deus. Como que eu posso fazer? A nossa igreja apresenta uma ideia de batismo. Então preciso batizar. A terceira palavra que ele usa é batizai, agir de maneira intencional e prática para cumprir a missão. Não apenas transmitir uma mensagem. Repita comigo, irmãos, batismo é um símbolo. É um símbolo, igual a minha aliança. A aliança é o símbolo de que eu sou casado. O batismo é o símbolo de que o indivíduo, ao fazê-lo, ele está dando uma anunciação eterna. Eu desvencilho da minha natureza pecaminosa e não é nunca mais pecar. Essa doutrina de nós não conseguirmos não pecar, ela é um tanto complexa. No processo soteriológico, você tem que entender isso para explicar para os irmãos. Deus o faz por meio do seu Espírito Santo em 3 fases. O sacrifício de Cristo, eu não vou entrar porque não tem tempo. É justificação, que é dele para mim, santificação, de mim para ele, e glorificação. Então, em tese, nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Porque é uma resposta de Deus em relação ao pecado. Na justificação, ele me livra da pena do pecado, na santificação da influência do pecado, na glorificação da presença do pecado. O indivíduo que está te escutando precisa ter, repita comigo essa palavra alto, consciência de pecado. O nível de amadurecimento espiritual do indivíduo está intrinsecamente ligado à consciência de pecado. Eu estou limpinho aqui, cheirosinho, glória a Deus. Minha mulher sabe, você não sabe? Minha mão está limpa, irmão, sim ou não? Pelo menos aí 15 milhões de bactérias eu levei na boca. E a boca é o lugar mais porco do corpo humano. A boca é tão porca que é mais porca do que a genitália. Tanto é verdade que quando o casal se beija bem, oh glória, aleluia. Quando o casal, ele compartilha das bactérias. Por isso que o beijo é uma questão de saúde pública. A mulher fica resiliente, porque o marido compartilha das bactérias, e ela compartilha das bactérias, e eles vão desenvolvendo um sistema chamado de sistema imunológico. Beijar faz bem. Mas eu não identifico essa sujeira. Por que eu não identifico essa sujeira? Porque a minha capacidade de enxergar a sujeira que existe está limitada à capacidade que eu tenho só de ver. Mas se eu submeter isso aqui no microscópio, eu nem vejo mais mão, eu vejo só coró.
Por isso que Isaías disse: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto subindo o trono. Serafins estavam acima dele, cada um com 6 asas, cobriam o rosto, os pés, voavam, clamavam uns para os outros: santo, 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 Senhor dos exércitos. Então disse eu: ai de mim. Repita comigo, irmãos: ai de mim. Fala: consciência de pecado. O verdadeiro culto, onde há uma profunda manifestação de Deus, é quando há uma profunda consciência de pecado. Estou perecendo porque sou fofoqueiro e habito no meio do povo que fofoca também. Mas um dos anjos voou para mim, trazendo na sua mão a brasa que tirou do altar com a tenaz, tocou minha boca, disse: levanta, tocou ao teu lado, perdoa o teu pecado, a tua iniquidade foi removida. Depois disso ouvi a voz, repita comigo, do Senhor, que dizia, lá no primeiro versículo, pastor Marcos, ele ouviu a voz que clamava. Agora ele identifica o clamor da voz, porque o entenebrecimento dos seus pecados, e não é prostituição nem adultério, não. Isso aqui é orgulho, inveja, soberba, desumildade. Tem essa palavra, desumildade? É isso. O cara arrogante, então tem que ter uma consciência de pecado. O batismo é um símbolo que identifica isso. Repita comigo: ensinai. Vamos só as 4, repita comigo: ide, fazei, batizai, ensinai. A responsabilidade aqui é de Deus ou é da igreja? Não, é de Deus ou é da igreja? Da igreja. Então repita comigo: eu tenho a responsabilidade. No século 17, acho que em 1608 a 1677, um homem chamado Richard Baxter, o maior pastor puritano, ele foi convidado a ir a uma cidade na Inglaterra chamada Kidderminster. Ele entrou na cidade, não tinha um cristão. 15 anos depois, ele saiu da cidade, não tinha um único descrente. Ele foi convidado a palestrar num seminário de lideranças na Inglaterra e ele não pôde ir por conta de uma enfermidade. Os organizadores do seminário pediram que ele escrevesse alguma coisa para ser lida. Ele escreveu alguns rascunhos que fez disso uma obra chamada O Pastor Aprovado. De um nível de entrega tão grande que, se você for ler, você até desanima de ser pastor. Baseado nos resultados que ele teve de ganhar toda a cidade para Jesus Cristo. E ele estabeleceu 4 princípios. Quantos princípios, irmãos? Primeiro, visitas e acampamento espiritual. Organize visitas de discipulado sistemático a cada família ou alvo da congregação. Olha aqui para mim. Paulo escreveu 13 epístolas até o 4º século da era cristã. A carta aos Hebreus teria sido escrita por eles. Você tem Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão. De todas as epístolas, nós temos 2. Repita: 2. Fala alto: 2 doutrinárias. O resto são eclesiológicas. Doutrinas são dadas apenas como fragmentos dentro delas. Mas 2 são doutrinárias. Literal e completamente doutrinárias. A carta de Paulo contra os gnósticos a Colossos é uma epístola cristológica. E a carta de Paulo aos Romanos é uma epístola soteriológica. Qual é a diferença dessas 2 cartas? Preste atenção, que está no discipulado. Para todas as outras. Todas as outras Paulo teve envolvimento pessoal. Repita uma frase: pastor trata mais de relacionamento do que de doutrina. Nós estamos o tempo todo brigando porque o fulano pegou minha camisa emprestada e não devolveu, pastor. Sabe como que Richard Baxter fazia? Entrava dentro de uma casa, se assentava na mesa da casa, abria a Bíblia Sagrada, falava 2 ou 3 minutos, mas expunha a palavra de Deus. Repita comigo assim: essa tarefa é antibiótico. Antídoto, antibiótico. É dada antes. Eu, por exemplo, já saí correndo atrás de casais que a mulher estava com faca para matar marido. Será que se nós não tivéssemos feito esse trabalho de prevenção antes, isso não teria acontecido?
É o segredo de Baxter. Ele fazia visitas esporádicas. O que foi, pastor? O senhor veio aqui, não tem nenhum problema, não. Eu vou só ler um salmo, oh, glória, aleluia. É o trabalho do discipulador. Segundo lugar, eu vou caminhar lá para frente. Catequese e ensino regular. É preciso estabelecer os dias, o tempo, o momento, para que aquela nova criatura possa identificar que aquele momento é um momento especial que a igreja separou para cuidar dela como nova criatura em Cristo, diga glória a Deus, e que a igreja está pensando nela através do discipulador. Daqui a pouco eu falo sobre os 3 desafios da igreja e eu encerro. Terceiro lugar, pregação expositiva e aplicativa. Não precisa ser essa pregação aqui do culto, num trabalho de discipulado, porque eu estou trabalhando com cultos domésticos. Porque ao mesmo tempo que o discipulador instrui a pessoa que está sendo discipulada, ela vai fazer o mesmo dentro de casa. Porque ela aprendeu que o cuidado da igreja em relação a ela, quando ela levantou a sua mão na igreja, é o cuidado da igreja manifesto pelo discipulador. O discipulador é a pessoa do pastor da igreja na casa dela. Eu, quando alguém, por exemplo, da Uberlândia me fala, ninguém nem fala essas coisas lá, porque eu já dou logo a vacina. Aí o pastor Marcivon pode ajudar nós aqui, o pastor Marcivon já mandou ajuda para cá. Eu sou a ajuda do pastor na cidade de Uberlândia. O discipulador é a pessoa do pastor na casa. Depois eu vou estabelecer critérios para esse discipulador. Eu não vou ter tempo, mas repita comigo, pregação expositiva. A pregação expositiva é a mais complexa de ser feita no sentido de culto, de querigmática, de pregatão, mas não é isso. Lê o texto. Lê o texto, pelo amor de Deus. Os puritanos diziam que a parte mais importante da pregação é a leitura do texto. Só a leitura do texto. Irmão, vem cá ler um texto bíblico aqui. Pega um texto coerente, um texto maduro, faça a leitura desse texto com a pessoa e ore. Você pode dizer glória a Deus? Discipulado e condução ao arrependimento. Irmãos, deixa eu dizer para você uma coisa. Vocês estão ouvindo o pastor? Diga amém. As pessoas precisam ser confrontadas nos seus pecados. Com educação. A verdade, pastor Marcivon, dita sem amor, mata tanto como o ódio dito no engano. Olha como é que Jesus chama a mulher de... Ele disse, me dá uma água. Como é que tu tem coragem de pedir água a mim, que sou uma mulher samaritana, tu é um homem de Deus? Ele disse, se tu soubesse quem é que te pede água, tu é que me pedirias. E eu te daria. Agora, dessa água velha que tu vai me dar aí, já cocavou a 2.000, eu bebo e daqui a pouco tenho sede. Agora, da água que eu tenho para te dar, olha como que ele atinge a intenção e a curiosidade da mulher. Tu bebe e nunca tu tem sede. Como ela tinha esse problema de ter que buscar água às escusas, às escondidas, essa eu quero a solução. Olha ele chamando ela da profissão mais antiga da terra. Vai lá e chama seu marido. Eu não tenho, eu sei, tu dissestes bem, tiveste 5, e o que tu tem não é teu. O primeiro conflito que ele resolve com ela é o conflito do pecado. Aí depois, o primeiro, na verdade, foi o cultural, mas a hora que ele partiu para a relação, pecado. Depois, eu não tenho tempo religioso. As pessoas têm que ser confrontadas em seus pecados. Nos primeiros séculos da era cristã, a igreja, de modo geral, definiu 3 pecados capitais. Inclusive o livro O Pastor de Hermas não entrou no cânon do Novo Testamento, por alguns outros critérios, mas ele era muito lido, o Pastor de Hermas. Por causa de que no Pastor de Hermas, diziam-se que Jesus só perdoaria um único pecado capital. Só um pecado capital. Então qual é o pecado capital? Adultério, fornicação e idolatria. Eram os 3 pecados capitais. Mas nas perseguições de Décio, de 252, e de Diocleciano, em 303 até 313, quando houve a promulgação do Édito de Milão, na ponte Milvia, os cristãos foram massacrados, muitas pessoas subornavam os soldados romanos para não serem mortos. Depois esse povo tentou voltar para a igreja. Aí Donátio, lá em Hipona, disse assim, ninguém vai voltar para a igreja, porque desviou, porque não aguentou perseguição.
vai todo mundo ficar fora da igreja. Aí definiu-se o quarto pecado capital, que seria o pecado de apostasia. Só que levantou Agostinho de Hipona, em Hipona, e de um lado era a igreja de Donati, do outro lado era a igreja de Agostinho de Hipona. E disse: irmãos, a igreja é uma grande arca da aliança, onde tem animais puros e animais impuros. E o poder da santificação na igreja é o poder da palavra de Jesus sendo colocada dentro dela. Repita comigo: eu preciso levar os irmãos à consciência de pecado. Eu tenho 3 desafios. Eu até pus aí o banner, fiz até errado, vocês me perdoam. A primeira dificuldade do pastor Marcivon aqui, cadê a missionária Luísa Basotti? Está aqui? É a primeira da senhora, a primeira dos senhores, a primeira, é a number one, é a primeira. O primeiro desafio é identificar os discipuladores. Quem tem esse papel? Quem é capaz de abrir o coração do indivíduo para que Cristo entre? Isso é um processo cirurgicamente espiritual. Então, o primeiro desafio da igreja é identificar os discipuladores. E aqui, missionária Luísa Basotti, eu separei aqui 5 características dessas. Primeiro, ele tem que ser cristão. Ele tem que ser crente. Irmãos, as pessoas não conhecem a Jesus na igreja. Elas não conhecem a Jesus. Elas não têm uma relação pessoal com Jesus. Irmãos, uma pessoa que conhece o Senhor Jesus, ele é diferente. Ele fala diferente, age diferente, e na proporção de Jesus em nós, grande, maior é a evidência de que a pessoa tem Jesus. A pessoa tem que conhecer, a pessoa tem que ter. A Teresa Dávila orava várias horas sobre os seus joelhos, e ela perguntou para o Senhor: quando tu mais me amas? Ele disse: Teresa, eu mais te amo quando tu, ainda sem teres o que falar, permanece de joelhos por longas horas, contando os tijolos da capela, só para não te apartares da minha presença. Você já leu os poemas dessa mulher? Gente que conhece, que você sabe, igual o Sadhu Sundar Singh bateu na porta, a empregada foi avisar a patroa. Quem é que está na porta? A empregada disse para a patroa: de acordo com o livro que a senhora está lendo aí todo dia para nós em voz alta, o homem está lá fora, é Jesus Cristo de Nazaré. A pessoa internaliza Cristo. Ele tem que ser crente. Repita comigo: discipulador tem que ser crente. Segundo, confiável. Ele tem que ser não da confiança, se ele é crente, ele é da confiança de Deus. Ele tem que ser confiável da igreja. Porque com o advento das mídias sociais, essa pessoa que está entrando na igreja, ela vem com questionamentos. E grande parte dos questionamentos estão ligados ao sistema eclesiológico, ao sistema da igreja. A pessoa tem que ser de confiança do pastor da igreja, para que ela possa transmitir a mensagem desvencilhando as questões de igreja. A igreja tem suas questões, a igreja tem suas dificuldades, a igreja tem seus problemas, e os problemas da igreja é a oportunidade que Cristo me dá de expressar em favor de um problemático aquilo que ele expressa em meu favor todos os dias. E Deus não tira os diabos não da igreja não, deixa eles lá atrapalhando a vida, porque a oportunidade que Deus me dá de fazer em relação a Ele, o que Ele faz em relação a mim. Todas as manhãs a sua misericórdia se renova, e por causa dela nós estamos aqui para dar glória a Deus nesta hora. Terceira característica, relacionável. Irmão, tem gente que é ruim de relacionamento. Pastor Admilson, grande parte de nós pastores lidamos muito bem com a Bíblia, mas não lidamos com pessoas. De vez em quando chega no escritório lá da igreja, acontece em todo lugar, aí chegam uns obreiros, chega outro, pastor, eu fico olhando. Tá bom. O senhor não vai falar nada não? Vou, irmão, depois eu falo, depois eu falo. A pessoa... E o povo inferniza tanto a gente. Eu, por exemplo, dia de reunião de ministério, atendo no gabinete até quase a hora de eu pregar.
Aí entra um. Você já pensou se eu levo para o púlpito os traumas e desgostos que eu encaro no gabinete? Eu mato a igreja. Por isso que eu ministro expositivamente, toda terça-feira. É a melhor coisa que eu fiz para a minha saúde psicológica. E o pastor disse assim, aqui, né, que eu sou desequilibrado. Eu falei para minha mulher, irmãos, todos nós o somos. Uns bem menos do que os outros. Por isso que quando John Piper escreveu o livro Irmãos, Nós Não Somos Profissionais, o primeiro tópico de um elemento que derruba a vida do ministro é o ministério. Ele se mata na doença que ele tenta curar das pessoas. Tem hora que você não tem que orar, nem jejuar, nem repreender, não. Tem hora que você precisa. Repita comigo essa palavra no 3, dormir. 1, 2, 3. Vai dormir, irmão. É melhor você subir para o púlpito dessobrecarregado desses traumas e trazer a genuína palavra de Deus, do que você, por causa de 2 ou de 3, sacrificar todo o rebanho que está com a boquinha aberta para receber a melhor que dança da glória de Deus. Nós precisamos lidar com gente, tem que ser relacionável, ele tem que sorrir. Eu contei aqui, não sei se foi na sexta, de uma irmã contando testemunho do pai, dizendo, meu pai foi tão santo que eu nunca vi ele sorrir. Não, irmão, crente é alegre, diga glória a Deus. Diga, quem é alegre aqui, diga graças a Deus. Vira para esse irmão e faz ele sorrir, fala, dá um sorriso aí, você é alegre, irmão. O cidadão é encruado, rapaz, ninguém encosta nele. Ele embaça com tudo. Como que ele vai discipular uma pessoa? Se ele é a imagem do Cristo que ele quer transplantar na pessoa, a pessoa fala, isso é um demônio. Eu não quero esse Cristo, isso é um demônio. Não, o crente ele passa tribulação, passa dificuldade, passa raiva, mas Deus está aqui na história, por meio dessa palavra, curando o seu coração. Você será uma pessoa relacionável. A pessoa vai olhar para o teu sorriso e dizer, eu quero esse sorriso, eu quero essa presença, eu quero esta glória. Quarto lugar, capacitado. Repita comigo, o capacitado sempre capacitando. Irmão, a gente cria umas frases na igreja, eu não sei se nem é tirada a frase por inferência, né? Ou então se o indivíduo é um ferrenho discípulo de Filão de Alexandria, ou de Orígenes, ou de Clemente de Alexandria. Eu não sei, por exemplo, Deus não ama, Deus, todo mundo, é frase de música, todo mundo sabe. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. É uma frase assim, sabe? A gente colocou essa frase, tem sentido? Tem. No sentido de que Deus te aceita do jeito que você é, mas não te permite ficar do jeito que você está. Uma outra frase muito típica nos trabalhos de missões é: Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Só que na parábola dos talentos é distribuídos conforme a capacidade. Aí vem a harmonização das duas frases. Não estou falando que elas não são reais. A harmonização repita comigo, o capacitado sempre capacitando. Então, o primeiro desafio de vocês aqui, do nosso pastor da igreja, é encontrar os discipuladores. Vamos repetir para nós terminarmos. Repita, cristãos confiáveis, relacionáveis, capacitados, maduros. Maturidade é estar pronto. Lembra que eu falei que eu ministro expositivamente? Eu pego um texto bíblico e vou nele. Aí eu fico sabendo de uma fofoca na igreja. Opa, uma fofoquinha aqui, outra fofoquinha ali. Aí eu tenho um compromisso com aquilo que o texto está dizendo, não com aquilo que as minhas emoções querem dizer. Então, como eu prego expositivamente, eu engulo aquilo. Aí o irmão já veio cuidar, de trocar os mistérios. Sabe? Deus abençoe. Estava falando de quê mesmo que eu estava falando? Aí eu não falo não, mas quando encaixa, pode demorar 2 meses, aí o problema já passou, diga glória a Deus, igreja, o problema já foi embora. Irmão, se tu contar 10 segundos antes de mandar uma mensagem, ou de responder alguém, porque quem suscita o furor não é a palavra, quem suscita o furor é a resposta. Conta até 10, não deu conta até 100, mas não deixe que saia da sua boca palavras que possam
fazer uma confusão que você não pode apagar. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Vamos repetir. Cristãos confiáveis, relacionáveis, capacitados, maduros. Segundo desafio é estabelecer o equilíbrio. Repita alto aqui, vamos terminar. Repita comigo. Amizade e função. Você tem que estabelecer, presta atenção, desafio entre o equilíbrio entre amizade e função. Quando você está na tarefa de discipulado, ele não é só o seu amigo. Ele é o seu alvo. Você tem uma missão ali. Ainda que a amizade seja o caminho de você atingir o coração, porque não se altera comportamento de quem não se ganha coração. Mas você precisa manter esse equilíbrio. Aí eu vou lá na casa do meu discipulando, eu vou na casa do meu discipulado, eu vou lá, aí churrasco, eu vou lá comer sanduíche, não é assim. Não é assim. A amizade deve ser o ponto de equilíbrio, onde a partir dela você transmite ensinamentos, e daqui a pouco eu vou falar e eu encerro. Então você precisa manter, vai acabar agora, daqui 6 minutos, né, o pastor Marcos? Que o povo está tudo com fome aí, tudo para um estômago aí, está passando mal de fome. Então você tem que ter esse equilíbrio. Você vai sentar com a pessoa, ela vai falar da vida dela, tal, pega um texto bíblico e usa o texto como exemplo, mas enxerte Jesus, coloque Jesus, prefira Jesus, pregue a palavra, e a palavra vai impregnar na vida dessa pessoa a glória de Jesus Cristo. Eu coloquei aqui algumas frases, ó. O discipulador não sabe que sua tarefa avança para além do ambiente coletivo da igreja. Discipulado não é culto. Não é só aqui na igreja, ele avança para além dos limites da igreja. Segundo lugar, o relacionamento será criado no ambiente, repita comigo, ambiente de individualidade. Por que, missionária Luísa? Porque na igreja o ambiente é coletivo, mas no ambiente da individualidade é que a pessoa vai despertar as dúvidas que na igreja ela não pode fazê-lo. Então, o discipulador tem que ser maduro para separar a amizade e a função. Eu tenho amizade com quem eu discipulo, mas a minha missão está acima da minha amizade. E dúvidas e questionamentos surgem, não é dentro da igreja. Ela vê as coisas, escutam coisas, observam acontecimentos. Lá na individualidade ela trabalha. Por isso que o discipulador tem que ser de confiança. Eu vi fulano, eu vi fulano fazendo isso aqui. Eu vi o pastor, eu ouvi o cantor falando isso aqui. Mãe, eles é tudo assim mesmo, preocupa não. Olha para Jesus, olha para Jesus. Olha onde? Na cruz? Olha o quê? Você é o Jesus dela? Ou não é esse pequeno Cristo? O cristão não é pequeno Cristo? Repita comigo. Os crentes... E repita e anota. Os crentes leem a Bíblia. Os ímpios leem os cristãos. Que tipo de Cristo as pessoas leem quando olham para você viver? Ensine elas, missionária Luísa, Marcos. Eu tenho que ensinar que existem dificuldades. O texto até diz, olha aqui, ó, para o monte que Jesus designou, e quando viram, repita, adoraram, mas alguns duvidaram. A igreja nunca excluiu a necessidade de mostrar dificuldades. Não há problema, mas a pessoa tem que ser de confiança para fazer com que a pessoa enxergue a partir dela mesmo que discipula o Cristo que ela precisa ver na igreja. Vocês estão ouvindo? Diga amém. Nutra a amizade, fale com o coração. Irmãos, essa frase vale aquela, não sei se foi de John Bowen. John Bowen. Na oração vale mais um coração sem palavras do que palavras sem um coração. O seu discipulado tem que saber que você o ama. Oh, glória. Vocês leram o livro Foge, Nick, Foge, David Wilkerson? O Nick diz para ele, eu vou te matar. Se tu me matares, eu continuarei te amando. Eu vou fazer o seu sangue escorrer pelas ruas de New York City. Se você me matar e meu sangue escorrer, cada gota dele continuará a te amar. Eu vou cortar o teu corpo em pedaços e mandar para todas as gangues de Nova York. Cada pedaço do meu corpo vai te amar. A pessoa que você está discipulando precisa reconhecer o amor de Deus na sua vida e que você ama essa pessoa.
Você pode dizer glória a Deus? Agora é a hora da quebra de objeções. Ela vai ter objeções contra a igreja, ela vai falar do sistema, ela vai falar do pastor da igreja, do cantor da igreja, do banco da igreja, da cor da igreja. Ela vai falar alguma coisa, e você, por isso que tem que ser uma pessoa cristã, confiável da liderança, relacionável, capacitada e maduro. E aí, você tem o terceiro desafio, não vou ter tempo de falar, definir com clareza as tarefas do discipulado. Vou só ler elas aqui para encerrar. Você sabe quem pode discipular, você sabe que o discipulador precisa separar a amizade da função. Ele é amigo de quem discipula, mas ele precisa transmitir a função, que é a imagem de Cristo a partir dele mesmo na pessoa. E agora você tem que definir o que essa pessoa, a missionária Luísa, vai falar. Estabeleça um tempo de visita. Como que é? Eu não sei como que é feito aqui, missionária Luísa, pastor Marcelo, não sei se é a senhora que toma de conta, o pastor deve que terceiriza isso, que o nosso pastor não dá conta. Mas alguém tem que marcar o horário da visita. Não adianta, ele não vai... Irmão, ele passa 1h30 por semana na igreja, em quantas horas lá fora, sendo bombardeado pelas redes sociais? Tire um tempo de oração, ensine a palavra de Deus. Agora, esse aqui eu ia abordar, mas não dá tempo. Agora eu vou falar o que você vai ensinar. Repita comigo: salvação e novo nascimento. Se você não despertar nessa pessoa consciência de pecado, e que esse pecado traz inimizade com Deus, a própria expressão no hebraico não é yavdel, é mavdil, é separador. Pecado não traz separação, pecado é separador. O separador do microfone da mesa é essa haste. Remova a haste, que o microfone desce. Não são vós, mas os vossos pecados e vossas iniquidades que fazem a separação. É separação. Não é separação, é separador. Então, aí Deus resolveu o problema do pecado, irmão? Sim ou não? Resolveu, sim ou não? Sim. Através de quem? Jesus. Deus seria injusto se Deus me perdoasse. Deus é injusto por me perdoar. Eu não mereço o seu perdão. Eu mereço a sua justiça. Então, como que quando um bandido, agora nessa época, os bandidos todos sendo soltos, que eram presos anteriormente, você não se revolta, sim ou não? E por que você não se revolta? Porque Deus te absorveu. Então, Deus é injusto porque a sua justiça manifestou através da injustiça. Não é isso. É que ele pegou toda a fúria contra a humanidade e jogou numa só pessoa. Quem é essa pessoa? Porque ele morreu, você vive. Ensine isso para a pessoa. Ensine para que ela tenha acesso à graça de Deus e às doutrinas da graça de Deus. Caso contrário, não é só vir na igreja, não é um bom culto, não é um bom louvor, não é uma boa pregação. Ela tem que ter a consciência do pecado. Irmãos, é tão lindo ter consciência do pecado. Já aconteceu de eu ajoelhar e só chorar horas. É uma experiência que não é diferente, irmãos. Se você não teve, é bom você ter. Mas eu estou na igreja há muito tempo. O Isaías, ele não estava profetizando já? Quando ele teve a consciência de pecados mais autêntico, ele caiu no chão. O papel da Bíblia, repita, a Bíblia, somente a Bíblia. A pessoa tem que acostumar a ler a Bíblia. O povo não lê a Bíblia. A média de leitura de livros na igreja, que é até maior do que lá fora, é de 4,2 livros por ano e 2,9 são concluídos. As pessoas não querem ler. Traz alguém aqui na quinta-feira, na terça-feira. Pastor, nem precisa de fazer aviso. Põe alguém aqui para revelar um CPF. Terça-feira ele não dá conta. E aí isso desgosta qualquer pastor. O pastor vai à loucura, porque vem alguém aqui revelado, aí nem avisa, se avisa, quando é fé a igreja lota. Eu não sei como é que eles descobrem. Agora, você tem um culto de exposição da palavra, uma escola bíblica dominical, as pessoas não querem aprender. Então, ensine esse discípulo a ler a palavra de Deus. Pode dizer glória a Deus? Poder da oração. Você tem que ensinar esse discípulo a orar. Ele vai pegar na sua mão, você pega na dele. Aí como que você vai orar? Ó Deus de Abraão, Isaac. O que meu Deus do céu? Jesus quebrou o protocolo da religiosidade quando ele ensinou os discípulos a orar. Qual foi a palavra que ele ensinou a falar pela primeira vez? Qual foi a palavra? Qual foi a palavra?
Porque no ambiente familiar quebra-se protocolos religiosos. Fala para o seu pai. Fala com ele, ele é seu pai. Ele é o seu pai. Eu falo com Deus, é assim. Olha, o negócio está ficando ruim. Eu devo ter errado, pai. É assim. Você vai orar, Não, irmão. Essa oração, essa de intercessão, imprecatória. Aí eu tinha nomes para dar, eu não vou dar. Essa, deixa ele no processo de maturidade. Gritarei, violência e tudo. Não. Fala, ele é seu pai. Ele está aqui, ele é seu amigo. Ele é seu amigo, ele está aqui. Então você vai orar e eu vou orar contigo. E aí você vai ensinar orando. E na primeira oração, segunda, terceira, você vai falar: pai, eu estou aqui com fulano de tal, na casa fulano de tal. O teu servo te recebeu no coração. Eu estou aqui, Senhor, ensinando a sua palavra. Se o teu servo tem conflitos, tem dúvidas, aí na oração você transmite essa ideia de que ele tem esse ambiente diversificado. É um trabalho psicológico. Está terminando, hein? Importância da comunhão com os irmãos na fé. E aqui é a hora, o tempo meu já acabou, pastor. Que as objeções, preste atenção, as objeções do seu discipulado é a oportunidade de você implantar isso. Comunhão na fé. Epa, fulano me tratou mal, não gostei. Que bênção. Que bênção, irmão. Foi? Quem foi? Eu não quero dizer não. Melhor ainda quando a pessoa é assim, é mais madura. Mas eu fiquei muito triste. Que bênção. Que oportunidade que Deus está te dando. Para quê? Para que se desenvolva em você a natureza de Cristo. As 4 capacidades do amor. Tudo sofre, tudo suporta, tudo espera e tudo crê. O que você quer na igreja? Só balançar, tomar Coca-Cola e churrasco? Não, aqui tem o diabo aí do seu lado te perturbando, irmão. Tem gente na igreja que não tem jeito. Ele vai perturbar o tempo todo. E o seu trato em relação a ele vai ser categorizante para definir se ele vai ou não, no último dia, ser salvo. Porque ele te punhalou, te pisou o tempo todo, mas o tempo todo você foi um Cristo na vida dele. E quando a trombeta tocar, vai que ele vai, Senhor, fiz tanto mal. Mas Deus leva essa pessoa e o nome de Jesus é glorificado. Por isso que eu falei que ele tem que ser cristão, confiável, relacionável, capacitado e maduro. Aí eu revolto com um irmão, que a gente se revolta sim, é natural. É normal que hajam desgostos, hajam contrariedades. Mas aí todo tempo o cidadão revolta, todo tempo ele briga. Aí ele senta para discipular, a cara dele está encebada, está horrível. O que foi, irmão? A igreja, irmão, não estou aguentando mais aquilo, mas vamos lá. Abre o quê? Se você já abriu o Cristo que você serve. É assim, diga amém. Batismo e ceia do Senhor, são os 2 sacramentos. A igreja católica botou 7, mas a igreja cristã, protestante, ela tem 2 sacramentos. Você pisa batismo e ceia do Senhor. Aí quando você vai falar, viu, é longe, lá depois. Pastor, o senhor está aqui? O senhor estava aqui o tempo todo? Estava? Pastor, Deus abençoe o senhor. O pessoal do Poisé, como é o nome? Poisé? Das crianças, já. É Poisé? Zé, eu não te vi porque a camisa está branca, eu não vi mesmo, pastor, me perdoa, senhor mencionário. Vocês estão ouvindo, irmão? Diga amém. Então eu vou só repetir, e último, como viver a vida cristã no dia a dia? A pessoa tem que saber que ela é cristã. A pessoa tem que saber que ela é cristã no dia a dia, não é só na igreja. Essa é a diferença da igreja cristã protestante, porque Martinho Lutero não propôs uma ruptura, não. Martinho Lutero propôs um retorno. O problema é que retornar à tradição cristã e apostólica foi tão complexa naquela época que a ruptura foi, não dava para, teve que ter uma ruptura. Mas a proposta de Martinho, fixando em 31 de outubro de 1517, no Castelo de Wittenberg, 930, para debate, era discutir, dar uma ressignificada, uma repaginada. Era um momento de pornocracia. A Marósia lá, entre os anos 890 a 1050, só bispo ela botou 16 no poder com sexo. Papa, ligado a ela, tem 2. Que ela mandava, é um problema chamado de pornocracia. Olha, a igreja é isso? Não, a igreja é santa. É o povo de Deus, é o povo lavado, remido pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Ela é diferente, a igreja.
Não tinha que ter uma reforma? Claro que tinha. Eu não sei porque que o povo da igreja lá fica xingando nós. Olha, vocês queriam aquilo? Querela das investiduras? O Papa quer alguém dentro do governo, aí ele indica um bispo. Aí o governo quer alguém dentro da igreja, e quem indica um bispo é o imperador. Aí quem que vai indicar o bispo? É o imperador ou é a igreja? Aí um momento chamado querela das investiduras. Aí praticou-se nessa época do cristianismo uma prática chamada de simonia, que é compra e venda de cargos eclesiásticos. Meu Deus, é só ler a história. E você sabe, se você comprar o aplicativo do pastor, você vai saber, diga glória a Deus. Não precisa de muito movimento, não. Irmão, Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pés.